Seja bem-vindo a mais um podcast Cetran no Ar. Eu sou o Aguinaldo, conhecido como Dinho, diretor da Rodo Everton Transportes e aqui do Cetran. E hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Franco. Tudo bem, Franco? Tudo ótimo, e contigo? Também, tudo legal. Muito obrigado por me receber. Legal, vamos lá, vamos ter um papo bem legal, os nossos espectadores vão gostar bastante. Tomara. Bom, o Franco é coordenador da Conjovem, posto que também já ocupei, né? Sei da responsabilidade, mas sei também que a gente ganha muito, né? A gente ganha muito mais do que a gente entrega, né? Queria que tu falasse um pouquinho da nossa Conjovem aqui de Santa Catarina, que já está longeva, né? Sim, eu vou te dizer que a Conjovem, ela tem um papel fundamental no meu desenvolvimento como profissional. Eu sempre falo que eu demorei muito para me encontrar dentro do setor de transporte, eu fiquei muito tempo querendo fugir, porque, como você sabe, família empresária é difícil, a gente mistura as coisas, então às vezes a gente quer um pouco fugir do que está ali na nossa frente. Mas graças a Conjovem eu consegui conhecer outras realidades dentro do setor de transporte, conhecer outras pessoas, outras formas de pensar que me mostraram assim, dá para ser bom, dá para ser muito legal. Então eu acho que é uma estrutura, é um ambiente que ele te fomenta uma evolução que talvez você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você não vai ter outras pessoas com a mesma experiência que você tem de trabalhar numa transportadora, essa transportadora ser familiar e muitas vezes o teu pai é o teu chefe e você tem que saber manejar como que você vai lidar com essa situação. Então, eu acho que a comissão foi uma ideia genial para a pessoa que concebeu ela. E você é um exemplo de coordenador, né? Eu entrei, eu acho que foi no começo da tua gestão. Sim. Então, eu tinha muito o que me espelhar e me inspirar. Obrigado. Eu acho que assim, né, a Conjovem, ela traz, além de uma evolução profissional, a melhor parte dela é a questão da sucessão familiar, né? A gente sabe que o pai pensa de uma forma, ele trouxe o negócio até aquele momento dando certo daquela forma. O filho, às vezes muito jovem, quer implantar algumas coisas que no olhar do pai, né, talvez não funcione. Então eu acho que a Conjovem, ela traz esse meio termo, né? Que eu acho que é o termômetro de qualquer organização, né? Não pode ser nem muito para lá e nem muito para cá. Eu acho que a gente tem que ser ponderado, até por conta de que os tempos que o teu pai começou a transportadora, a tua família começou, eram outros, né? E hoje são outros tempos, né? Sim. Então, o que deu certo no passado talvez não dê certo agora. Só que essa transição é muito importante porque arruína a vida de uma família, se for uma transição mal feita, né? Uma transição de brigas, né? Eu acho que a Conjovem proporciona esse amadurecimento de transição de bastão, né, Franco? Acredito que tem toda uma questão de envolvimento, porque a Conjovem e o ambiente que a gente está inserido, que talvez, às vezes as pessoas não têm noção, mas estamos sempre acompanhados por diretores de empresas dentro dos sindicatos. Às vezes, muito, muito, muito maiores que você. E isso é muito importante, né? Então, assim, eles têm uma visão sua que é diferente da sua família. Então, você consegue ir lá, chegar, pedir um conselho, trocar uma ideia, ver se eu estou pensando da forma correta, como que eu deveria abordar uma situação. O Lima, todo mundo conhece, todo mundo gosta, ele sempre fala: Franco, você tem que fazer o certo e você tem que botar dinheiro no bolso do teu pai. Exatamente. Que ele não vai te dar moral, ele não vai te dar confiança, ele não vai te tratar como um grande profissional se você não estiver dando resultado para ele. Ele vai te amar como filho, mas dentro da empresa é outra situação. Então, às vezes você vem recebendo alguns insights que a gente só tem escutando de fora, porque santo de casa também não faz milagre, né? Uma coisa que eu aprendi também, o Beto me disse essa mesma frase, né? Às vezes a gente monta belíssimas apresentações de PowerPoint, né? E o que importa mesmo é o DRE lá no final do mês, né? Sim. Então, acredito que a Conjovem também te ensina isso, né? Porque na Conjovem também já tem segunda geração
que já assumiu empresas, né? Então, às vezes a gente pergunta para aquela segunda geração o que ele fez em determinadas situações, né? Às vezes a gente até chora, né? Para essa pessoa, mas acredito que a gente sai dali maior e com mais facilidade de resolver os problemas que a gente tem dentro de casa, né? Definitivamente. A gente olha, às vezes, o pessoal um pouco mais velho na Conjovem, com mais experiência, que já fez a sucessão, de certa forma como um irmão mais velho. Tem toda aquela questão assim, em algumas vezes a gente pode ser concorrente em alguns segmentos, alguns aspectos, mas no final das contas está todo mundo ali porque quer se melhorar, quer se aprimorar e se preocupa em fazer um ambiente dentro do setor de transporte rodoviário de cargas mais saudável. Com certeza. Então eu acho que essa troca é muito saudável, essa troca é muito legal. Que eu não sei como são nas outras regiões, mas na região que é a TKE, que é da onde eu cresci, não tem esse espaço, não tem um ambiente saudável, tranquilo para você fazer. E esse ambiente eu encontrei dentro da Conjovem, conhecendo outros empresários de outras regiões, de outras partes do país, e a gente vê muitas vezes que os problemas são mesmo, muda o CEP, muda o endereço. Mas está todo mundo procurando... Isso deixa a gente mais calmo também, né? Se o problema é só a gente... Outros, né? É igual a economia hoje. Se o problema está só dentro da minha empresa, é preocupante. Se está todo mundo, é preocupante também, mas menos, né? Conforta, né? Conforta. A gente não está sozinho nessa. Bom, Franco, agora vamos falar um pouquinho da tua vida profissional e da história lá da TKE. A TKE nasceu em qual ano? Em que cidade que ela está? Em quais cidades que ela está hoje? Conta um pouquinho da história lá da TKE para nós. A TKE ela nasceu oficialmente em 2002. O meu pai ele já trabalhava com transporte rodoviário de cargas desde antes, só que ele nunca foi motorista. Ele começou originalmente como engenheiro mecânico. Ele foi morar no Rio Grande do Sul e o primeiro estágio dele virou o primeiro e único emprego com carteira assinada que ele teve. Ele foi trabalhar dentro de uma empresa que faz estrutura para cervejaria. Então ele fala que ele começou ali no chão de fábrica com os gaúchos querendo prejudicar ele porque Catarina e gaúcho tem uma rivalidade, pelo menos tinha, né? Hoje a gente acha que tem menos. Não sei. E ele foi galgando e ele disse que ele foi aprendendo porque era uma empresa multinacional até se tornar gerente comercial dentro dessa empresa. Só que ele chegou num momento que ele tinha que decidir por um caminho. Ou ele continuava na empresa e corria o risco de prejudicar a vida familiar dele, ou ele saía, focava na vida familiar. Ele escolheu sair. O chefe dele na época até chamou ele de louco, que ele tinha um bom emprego e tal, mas ele arcou com essa consequência e ele começou a trabalhar com os caminhões que ele tinha, que eram do meu tio, se não me engano, que ele tinha pego em conta, e foi começando e foi passando trabalho, era um passo para frente, dois para trás, coisa que eu acho que é a história de todo mundo que está começando, até que em 2022 ele formou efetivamente a TKE. No começo a gente trabalhava só com arroz beneficiado, vindo do Rio Grande do Sul, e cargas terceiras variadas, assim, todas as situações, o que dava para carregar no começo, carregava. E todas as coisas que pudessem dar problema, dava problema. Até hoje a mãe conta a história de uma vez que ela teve que baldear carga de azeite. Imagina. Tua mãe no serviço, então. Não, é muito amor. E a minha mãe, ela não trabalha na transportadora, ela nunca trabalhou, mas ela sempre ajudou o que precisa. Legal. E nisso a gente foi diversificando, foi crescendo, conseguindo novos parceiros comerciais. Hoje nós estamos aí com mais de 400 placas. Nós temos estrutura no Rio Grande do Sul, em Alvorada e Cachoeirinha. Nós temos aqui em Santa Catarina, em Araranguá, onde é a nossa matriz. Temos em Tijucas. Estamos com um escritório no Rio de Janeiro. Nós temos 2 estruturas em Minas, com CD, com pátio. Estrutura em São Paulo. A gente está tentando crescer e diversificar, tentando levar os profissionais aqui da região para o Brasil, né? Para a gente conhecer o sul de Santa Catarina. E
A expectativa da nossa empresa é sempre de trabalhar de uma forma muito honesta, sabe? De sempre pé no chão. Eu acho que isso é um ensinamento que o pai teve e passou pra gente, que não dá às vezes pra, não digo sonhar, sabe? Mas não dá pra, tipo, viajar muito, sabe? Você tem que ir, tipo, com noção de onde você tá indo, pensar bem o que você tá fazendo, com o pé no chão, com responsabilidade, porque no final das contas, a gente tem uma responsabilidade não só com a nossa família, Com certeza. mas com todas as famílias que dependem da TKE. A gente tem famílias de irmãos, pais, filhos que trabalham conosco e eles têm suas próprias famílias de esposa, filho, neto. Então, assim, a gente precisa estar sempre pensando nessa responsabilidade como um todo. Acabou que o nosso lema virou que TKE é compromisso. É uma responsabilidade constante que está sempre na nossa cabeça. Uma coisa que me chama a atenção, que geralmente, né, eu até acredito que massivamente, todos os donos de transportadoras ou operadores, né, logísticos maiores já foram caminhoneiros, né? Não foi o caso do teu pai, né? Ele realmente foi uma pessoa corajosa, né? Porque é um setor muito diferente, né? Ele fala que ele sempre gostou de caminhão. O meu tio, ele tinha um caminhão que... Meu tio, desculpa. O meu avô tinha um caminhão que ia buscar combustível no Rio Grande do Sul. E ele fala que às vezes ele ia fazer essa viagem e voltava. Mas ele eram coisas muito esporádicas. Ele nunca foi um motorista de viajar para longe. Mas ele sempre gostou, ele sempre amou muito caminhão. É uma coisa que ele passou para mim e para o meu irmão. Às vezes a gente até brinca assim que talvez gostar tanto de caminhão a gente esquece que ele é uma ferramenta de trabalho também. Então tem que separar um pouco isso. Que foi uma coisa que eu aprendi com um outro transportador aqui da região que eu achei sensacional. Mas ele foi por um outro lado. Então foi interessante que ele acabou trazendo outras referências e outras formas de pensar desde que ele começou. Sofreu muito por uma questão de cultura, a gente sempre teve a questão dos controles da frota, do veículo, de custos, uma coisa que a gente sempre se preocupou muito. E daí você começar a fazer isso numa região que ninguém faz, o pessoal olha com, às vezes, um pouco de desgosto. Sim. É a mesma coisa assim, nós começamos fazendo padrão nos caminhões, muito antigamente. O pessoal olhava assim, cara, você está comprando um 113, caminhão mais lindo, branco, azul, que seja. Você tá pintando ele de azul, você está colocando umas faixas nele, por quê? Mas é uma coisa nossa que o nosso padrão hoje está cada vez mais complexo e mais demorado de fazer. Mas eu acho que é algo que reforça a nossa marca, sabe? Com certeza. É a mesma coisa assim, controlar a média de caminhão. É a coisa que é feito muito desde sempre. Sim. Imagina o que está todo mundo passando, que é o controle de jornada, que é um desafio muito grande para todo mundo. Calo. É um calo. A gente tem esse calo em diversos aspectos da empresa, em diversas situações, desde sempre. Então a gente está sempre tentando melhorar e aprender e como vencer esses desafios diariamente. Você falou de desafio. Qual é o maior desafio para o transportador rodoviário de carga na visão do Franco? Atualmente, eu acho que é um problema que não é só do transportador rodoviário de cargas, pelo que a gente conversa, é de todos da indústria, do setor de serviços, do agro, que é a falta de pessoas para trabalhar. E eu não sei como resolver. Eu acho que se eu tivesse a solução, eu estaria muito rico, eu estaria muito feliz. Mas a gente vê, assim, no nosso caso, a idade média do motorista envelhecendo, cada vez menos pessoas estando interessadas em entrar no setor, e ao mesmo tempo que os motoristas que trabalham já há muitos anos, eles reclamam, tipo, mesmo com o passar dos anos, existem poucos pontos de paradas, existem poucos lugares para eles pernoitarem. Né? E às vezes você vai num embarcador e o próprio embarcador trata mal ele, não dá uma estrutura para ele ficar, para ele aguardar, ou simplesmente são ríspidos. Então as pessoas não estão mais lidando bem com esse tipo de situação. Como é que, por exemplo, Jim, você convenceria seu filho a ser motorista? Eu sempre tenho essa frase comigo que escutei de um motorista nosso que inclusive trabalha conosco até hoje, né? A única coisa que eu não quero que o meu filho seja é motorista de caminhão.
Então isso é uma frase que marca, né? Porque a gente trabalha com isso, é difícil escutar isso de alguém, né? Mas eu acredito que realmente eu não gostaria que o meu filho fosse motorista hoje, não por nada. Eu acho que é uma excelente profissão, é muito bem remunerada, mas os perigos, né, que existem nela e a infraestrutura, né, dos nossos impostos que nunca volta para a infraestrutura, deixa a vida na estrada muito perigosa. Eu acho que às vezes a gente se preocupa porque acho que todo empresário, de certa forma, vê os motoristas, os funcionários como filho. E às vezes eles não entendem que muitas coisas que a gente faz é estando preocupado com eles. Sim. Seja você ter um rastreador para saber onde é que ele está, seja você colocar um limite de velocidade, câmera, local onde ele pode dormir ou não pode. A gente se preocupa com a segurança dele. Só que quando a gente às vezes pensa assim, nossa, colocar o meu filho também, a gente lembra também que tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, você não tem como escolher como está a estrada que ele vai viajar. Você não tem postos bons em todos os lugares. Você não tem como proteger essa pessoa de todas as formas possíveis. Então, eu acho que é isso que nos dói. O motorista é um verdadeiro guerreiro, né? Ele é um herói, né? Falando sério, o motorista ele é um herói na estrada, tá, gente? Vocês têm que valorizar. Não tem essa de buzinar reclamando, buzina dando parabéns. Franco, para nós encerrar, o papo tá bom, mas já estão pedindo para nós parar aqui, né? Opa! Então vamos lá, eu tenho 6 perguntas de bate-pronto que você precisa me responder, tá? Ai, meu Deus. Nome da empresa? TKE. Quantos caminhões na frota? São 400 placas. Financia no banco, consórcio ou paga à vista? Financia no banco. Entre as marcas de caminhões, Volvo, Scania, DAF, Mercedes e Iveco, qual é a da tua preferência? Não pode ficar no muro. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que cada marca ela tem seu direcionamento melhor. Mas eu vou dizer que hoje, Volvo. Entre os implementos rodoviários, qual é o da tua preferência? Randon, Guerra, Librelato, dentre tantas que tem aí. Facchini. Meu Deus do céu, eu vou arranjar briga com muita gente com essas respostas. Eu vou dizer Librelato, que é da região. Pneu. Michelin, Goodyear, Pirelli. Ai, meu Deus. Eu vou dizer que eu gosto muito do Continental. Eu acho que ele tem uma boa relação custo-benefício. Legal. Escala com margem pequena ou margem alta com pouca escala? Cara, tudo depende. A gente precisa dos dois, né? Tá bom, essa eu vou aceitar muro, tá? E o maior desafio do transporte, eu já te perguntei, tu falou que era o motorista, né? Então essas eram as minhas 6 perguntas aí. Franco, obrigado, tá? Foi muito legal esse papo, acho que se a gente tivesse mais uma meia hora aí, a gente seguiria, né? É um povo que gosta de conversar, né? Mas eu fico muito feliz de ter sido convidado, ser muito bem recebido. Você é um ótimo, como é que se fala? Host, anfitrião? Foi? Meus parabéns, foi ótimo. Valeu, muito obrigado. Valeu, gente, um abraço.